Vani Cassiana, Reigon, Marcelo, boa noite a todos. Boa noite, linda, você também. Muito obrigada. Mais um dia aí de sonhos que estão virando realidade, mais sonhos jogados no universo. Hoje eu vou estar entrevistando um grande talento da flauta e do saxofone, o músico Marcos Faria. E ele é conhecido como Sabiá da Flauta. Vou esperar ele entrar aqui para começar a entrevista. Vai ter música hoje. Vocês estão escutando o áudio direitinho? Tá tudo certo? Estão me escutando? Digita sim. Aí, o meu amigo entrou, vou chamar ele aqui para começar a entrevista. Tá? Nossa, tá um vento aqui. Olá. Oi, eu não tô te vendo. Como eu ligo aqui minha câmera, viu? Você tem que virar ao contrário a câmera, isso. 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 Clareou. Oi. Peraí, eu vou ter que pôr assim porque eu tô com... Não dá, vai ficar... Não dá, né? Fica de ponta. Aí, essa posição aí tá bom. É que eu tô com pouca carga aqui, tem uns 20%. Será que dá? 20% dá, né? 20%? Se qualquer coisa, se acabar a bateria, a gente termina a live. Não, eu espeto ele aqui de novo. O carregador tá aqui na minha mão. Pronto. Deixa eu ver aqui, mano. Tá. Deixa eu botar uma almofada aqui embaixo para ficar mais alto. Isso. Mais alto, mais confortável, para o alto e avante, né, amigo? É isso aí. Pronto. Então, olha, obrigada aí a tua presença, né? Daqui a pouco vai estar entrando aí os seus amigos aí também para mande perguntas para o meu amigo aqui, Marcos, responder. E eu gostaria de você já estar respondendo a minha pergunta. Marcos Farias, ser flautista e saxofonista, músico, era o teu sonho de criança? Me conta essa trajetória e como que foi essa descoberta? Se foi você mesmo que se descobriu em algum momento da sua vida ou os seus pais já desde pequeno, no primeiro instrumento musical, já viu, esse menino tem talento? Na verdade, assim, não era exatamente o sonho da minha vida mesmo, ser flautista e saxofonista. Mas na nossa família, a gente tem uma educação musical desde pequeno. O meu avô, ele era violinista de orquestra, ele fundou uma orquestra de jazz lá em Campinas, acho que chamava 11 de agosto, se não me engano. E depois minha avó era cantora, a esposa dele. Depois ele tocava também em cinemas e tal. O meu pai estudou piano por um período, uns 5, 6 anos de piano. Minhas tias, todo mundo tocava lá. E minha mãe, ela era formada em piano pelo Conservatório Municipal de São Paulo, professora de música e de artes plásticas também. Então eu comecei pelo piano. Mas depois eu migrei para o violino, porque o meu avô era violinista e eu gostava muito do violino. Então fui para a orquestra do Sesc. Fui da primeira turma da orquestra do Sesc, de cordas, do Jafé, um projeto muito bacana, porque você pode começar desde o zero, então colocavam músicos já estudados com pessoas iniciantes mesmo.
E eu saía lá do Sesc, Consolação, ia lá para Casa Manon 2 vezes por semana e ficava que tinha um monte de órgãos. A Casa Manon era a casa que mais importava instrumentos. Eu ficava lá me divertindo até a hora de fechar. O dono era meu amigo, deixava eu ficar experimentando os instrumentos. Isso com quantos anos? Isso aí eu tinha acho que 14 anos para 15. E qual era o nome dos seus avós? Eu quero saber o nome do seu pai, de todo mundo que ensinou o que é música para você. Tá, o meu avô era o Estevão Matei e minha avó Maria Antonieta Matei. A minha mãe é Marta Helena Faria Matei e meu pai Messias Matei. Eles me deram a base. Depois um fim de semana que eu tinha uns amigos que estudavam lá na equipe e tinha shows lá no fim de semana. Um dia eu fui no show do Hermeto Pascoal. Aí eu vi o Hermeto Pascoal tocando flauta transversal e eu tocava flauta doce. Foi isso que me inspirou. Eu tocava então a flauta doce foi o seu primeiro instrumento musical? Não, meu primeiro foi piano. Com 5 anos de idade, 3 anos eu tocava piano, Ah, então com 5 anos de idade o seu primeiro instrumento musical foi o piano? Minha mãe ela dava aula de piano pra gente em casa, assim, mas era uma coisa mais descontraída, não foi assim, vou estudar piano. Aí então, eu tocava. Foi o seu primeiro brinquedo, o piano. A gente tinha aqueles pianinhos de brinquedo que as crianças têm também, com teclinhas de metal e tal. Aí, então, eu tocava também pífano, de bambu. Então, eu cheguei lá na Casa Manon, na terça-feira, que era depois do ensaio do Sesc, conversei com o dono da Casa Manon, falei, olha, eu quero comprar aquela flauta transversal. Peguei, experimentei, toquei, falei, que bom. Aí ele falou, só que eu vou pagar em 10 vezes. Ele falou, mas você não está vendo lá? Está escrito que eu faço em 3. Falei, não, mas em 3 eu não posso, só posso pagar em 10. Ele falou, mas eu só vendo em 3. Falei, mas você não é o dono daqui? Falou, sou, você não é meu amigo, então você vai ter que vender em 10 para mim. Tá bom, como é que você vai pagar? Falei, eu vou dar 10 cheques da minha mãe. Falou, então traga sua mãe aqui, que eu faço um negócio com você. Aí, na quinta-feira, que foi o outro ensaio do Sesc, eu fui com ela lá depois do ensaio, compramos a flauta. Bom negócio. E eu cheguei em casa... também, hein? A gente tem que ser, né? Aí, então, eu peguei as partituras que tinha em casa, que eram as coisas que a gente tocava, Pixinguinha, Zequinha de Abreu, Beethoven, Chopin, essas coisas. Eu peguei a flauta e comecei a tocar essas coisas que a gente já tocava um pouco, tocar no piano, no violino, né? O repertório que a gente fazia em casa. E o vizinho, ele era pianista também, e era o Sérgio Fernandes, irmão da nossa vizinha, Sérgio Fernandes. Ele era maestro e regente de coral, ele era um psiquiatra também, e escritor, ele tinha até peças de teatro em cartaz e tal. E eu moro numa rua sem saída e as casas ficavam todas abertas. Assim, um entrava na casa do outro, molecada. Delícia. Ele ouviu eu tocando flauta, entrou, falou, não sabia que você tocava flauta? Eu falei, eu não toco, comprei hoje. Aí eu falei para ele, ainda bem que você chegou. Falei, ainda bem que você chegou, senta aí no piano. Aí ele sentou no piano e nós começamos a tocar um Zequinha de Abreu, umas coisas assim. E então ele me convidou, falou, olha, domingo a gente pode ir lá tomar um chopinho na Bela Vista, no Café Society, que lá tem chorinho, você vai gostar, você leva a sua flauta lá, vou pôr você para tocar com os grupo de choro lá. E eu fui. E aí então eu decorei, eu sabia o Carinhoso, sabia lá uns 2, 3 choros de cor, só que eu decorei naquela semana, né? E fui. E aí então eu dei uma canja com aquele... Era tudo músico de cabeça branca, eles tocavam muito, né? E aí então eles falaram, olha, se você quiser voltar semana que vem, você volta. Eu falei, mas aí eu só sei tocar lendo, eu falei para eles. Eu não sei de cor. Posso trazer o gibi aqui para ler as músicas? Aí eles falaram, olha, se você decorar no mínimo uma música por semana, tudo bem. E aí eu comecei a minha vida profissional assim,
Da noite para o dia, assim, uma semana eu estava tocando choro no Bexiga. E um pouco mais para frente, eu tinha um grupo de teatro também, e nós fizemos uma peça para o Barão do Pandeiro, até ganhou o prêmio na época. Era A Morte do Barão, era um musical, que nós compusemos as músicas. Aí você já estava com quantos anos? Nessa fase, eu tinha 15 anos, 15 para 16. Foi tudo muito rápido, então, né? Inclusive, eu parei com o teatro, eu já tinha feito acho que 2, 3 peças. Eu parei porque não dava para fazer, estudar de manhã na escola, depois estudar música e fazer teatro, era muita coisa junto. E ainda jogava basquete no Monte Líbano 2 vezes por semana. Ai, amo basquete. Então, nós fomos bicampeões paulistas e campeão brasileiro lá na minha época, que eu joguei lá. Então, você chegou a jogar na seleção? Não, eu abandonei o basquete justamente nessa época, com 15 para 16 anos, que eu fui para a música, quando eu migrei para a música. E então, foi, então... virou um hobby, né? Um hobby. Então, justamente, nessa época, o Barão do Pandeiro, ele abria o show das mulatas do Sargentelli, lá no Oba-Oba. Sandrinha! Então... Aí, então, eu comecei a tocar, eu abri o show das mulatas, eu e o Barão, de flauta e pandeiro. Nós tocávamos um número com 3 músicas. A terceira música era Aquarela do Brasil. E o Sargentelli fazia a apresentação das mulatas e dos músicos dele. Então, nós saímos de cena nessa hora. Era um show de 3 músicas só, era muito legal. Eu falava, nossa, que legal, essa profissão é ótima. Estou ganhando bem pra caramba e tal. Mas aí deu um problema uma vez, porque o Barão levou a Rede Globo lá e passou no Fantástico, uma chamada. No próximo bloco, o Baú do Sargentelli aparece eu e o Barão lá. Quando eu cheguei na outra quarta-feira para tocar, o Sargentelli estava na porta me esperando. Ele falou, menino, você não vai trabalhar hoje. Eu falei, como não? Saí da minha casa para vir aqui. Ele falou, olha, o seu amigo fez o favor de botar a gente na Globo. Aí eu já estava falando para você faz mais de um mês que seu pai assinar os documentos para eu poder te contratar, porque você é menor de idade. E meu pai falava assim, não, eu não vou te emancipar. Você já nasceu emancipado. Aí eu falava, pai, mas eu preciso. O Sargentelli está pedindo. Ele falou, ele não, Sargentelli, manda ele se virar então com os documentos. Ele quer te contratar, ele que se vire. Aí então... Eu falei, como que? Ele falou, se você quiser tocar, a gente toca, mas nós vamos sair daqui, vamos direto para a delegacia. Eu falei para ele, legal, vai dar mais ibope, vai ser melhor ainda para divulgação. Ele falou, porque olha lá. Aí ele olhou assim, me mostrou na coxinha, de um lado tinha um cara de terno, do outro lado também. Ele falou, são 2 delegados de menor. E naquela época de ditadura, só dava cadeia para delegado de menor e comunista que ia preso. E assassino. O resto não tinha muita coisa. Não tinha a criminalidade que tem hoje, né? Exatamente. E aí, então, eu lembrei que tem um alçapão lá. Todo o teatro tem um alçapão. E o alçapão saía na cozinha. E tinha a porta dos fundos. Eu falei assim... pro Sargentelli, falei, olha, você combina com o cozinheiro para ele abrir o alçapão para mim, quando acabar o número, você fala pro iluminador fazer um blackout de 10 segundos e acender. Nesses 10 segundos eu saio pelo alçapão, você já deixa meu táxi lá na porta da cozinha dos fundos, eu já entro no táxi e vou embora. Quando acender as luzes... Fizeram um show de mágica, de ilusionismo? Não, então, eu dei um perdido nos delegados de menor e aí, pô, saíram do meu pé, nunca mais me virou chacota até lá pra eles, né? Pô, não conseguiram pegar o moleque e tal. Aí eu nunca mais me perturbaram, eu continuei trabalhando desde então. Mas eu não era lá essas coisas, né, de falta. E então fui estudar com o João Carrasqueira, lá na Lapa. Ele me deu uma bolsa e me dava aula de graça. Quando chegou no final do ano, ele falou, olha, você vai lá em Tatuí. E eu também comecei a estudar na Fundação das Artes de São Caetano. Fiquei lá um ano e pouco. Quase 2 anos, aliás. Caetano Veloso? Não, a Fundação de São Caetano do Sul, Fundação das Artes. É uma escola excelente, até hoje tem um padrão de excelência altíssimo.
E então, quando chegou no fim, quando eu completei o colegial, aos 17 anos, porque eu entrei na escola um ano antes, eu fui em Tatuí e prestei, eu e mais 3 amigos de São Paulo, o Agnello Lu, Silvio Perotti e o Alexandre Calori. Nós fomos para Tatuí e nós ganhamos bolsa. Na época, o governo estadual, ele tinha um plano de incentivo que você ganhava 2 salários mínimos para estudar música sinfônica lá. Agora, você imagina, para um moleque de 17 anos, a gente era em 4, eles eram mais velhos que eu, né? Mas 4 pessoas dava salário mínimo, dá 2,5, vai ver salário mínimo. A gente tinha 10 mil reais por mês, morando no interior, que o custo de vida baixíssimo. Então, era um paraíso para nós. A geladeira lotada, e a gente o dia inteiro estudando música, não tem como a pessoa não aprender. Sim. Aí, então, fui para Tatuí me especializar. Fiquei um tempo por lá. Não cheguei a me formar, porque no final, no 5º para o 6º ano, eu comecei a fazer show e o diretor só podia ter 2 faltas por ano. Aí teve um ano que eles me reprovaram, aí no outro ano, quando era para eu tirar o diploma, deu um problema de... Eu fiquei doente, eu já tinha tido 2 faltas, não podia mais faltar. Chegou no fim do ano, eu fiquei doente, fui hospitalizado. Uma semana faltei mais uma vez. E ele não aceitou o atestado médico, porque o diretor estava bloqueado comigo. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar esse diploma de lado. Eu comecei a trabalhar. Assim, eu já estava trabalhando, né, profissionalmente, já há um tempo. Mas aí então... Você desviou da música? Começou a trabalhar em outra área? Não, eu parei com a música erudita, com a música sinfônica, e fui trabalhar com compositores brasileiros. Então eu tocava com Marcos Flecha, lá de São José dos Campos, com a Alzira Espíndola, na época ela morava em Ubatuba, nós participei do primeiro disco dela, fomos fazer uma turnê pelo Brasil. TT Espíndola? Não, a Alzira, a irmã dela. A irmã dela. A voz delas são parecidas ou é só a TT? São, só que assim, elas são muito parecidas fisicamente, só que a TT é super agudo e ela é contralto, ela tem uma voz mais grossa, mais encorpada e tal. Tá. Que no caso eu acho mais agradável para mim, mas tem gente que prefere voz aguda, né? Também. Sim. Então, lá no Mato Grosso, eu conheci a família dela, que são todos artistas, o Gerry, o Geraldo. O Sérgio é o único que é pintor. Os outros todos são músicos. O Paulinho, Simões, Celito, toda essa turma aí. Plástico, você diz. O Sérgio é artista plástico. Uhum. Então, eu comecei a... Eu resolvi me mudar para Campo Grande. Aí eu fiquei lá um tempo. Então, hein? De Ubatuba, eu fui morar em Campo Grande, porque eu estava morando em Ubatuba, porque eu tinha um programa na Rádio Costa Azul, nessa época, que a gente fazia todo sábado à tarde. E lá, então, foi quando eu conheci a Alzira, começamos a trabalhar junto. Depois, lá no Mato Grosso, eu conheci o Almir Sater também, e a gente trabalhei com ele uma época. Então, era aquela turma deles, eles são muito unidos, sabe? O Celito, Paulinho Simões, Almir Sater, Geraldo. Inclusive, chegamos a fazer turnê, fazer show no Rio, fazer show em vários lugares, que eles levavam mostra de música mato-grossense. Vinha um grupo Terra Branca, que eu também toquei com eles, o Poranguetê, que é um grupo instrumental de música regional mato-grossense, que é só música com composição própria também, é bem interessante o trabalho. E aí eu fiquei uma temporada boa lá com eles. De lá, nós fomos morar no Rio. O Marcos Flecha me levou lá para o Rio de Janeiro para tocar no Copacabana Otton. Não, no Otton. Mas era na filial da Barra da Tijuca. Tinha um restaurante chamado Le Paris, no andar térreo. Então lá nós nos apresentávamos com piano de cauda, contrabaixo acústico e flauta transversal. E a cantora, então a cantora revezava comigo. Nós morávamos todos no mesmo apartamento lá no Rio de Janeiro, no bairro da Cinelândia. E tem uma passagem muito interessante, que foi assim, embaixo, naquela época o Rio de Janeiro era 24 horas, não tinha essa violência, sabe? Você ia à noite, aquilo era fervendo, os bares, todo mundo tomando chopp, um calor do caramba.
fazia mínima de 32 graus no verão. Então, era Rio 40 graus e cidade realmente maravilhosa, né? Era 48 na praia de dia e 30 para dormir. Aí, então, e um beijo embaixo... a todos os cariocas aí, as pessoas de Campo Grande. Todo mundo que está entrando aqui na live também mandando oi para você, parabenizando muito obrigado. Você também. Interessante. Aí, então, continuando, estava lá. Embaixo do nosso prédio tinha uma galeria comercial. E tinha um bar que chamava Whisky Bar. Ele era um portador de uísques. E eu estava lá, eu descia, às vezes um calor danado, eu descia, tomava um chopp ou dois e subia para estudar. E tinha uma partitura do Vinícius de Moraes pintada à mão, assim, na parede do bar. Era um bar assim, com poucas mesas e um monte de caixa de uísque. E um balcãozinho e tal. E eu, falando com o dono do bar, falei, pô, mas você gosta mesmo de música, hein? Você mandou um artista copiar até a caligrafia do Vinícius de Moraes? Ele falou, não mandei ninguém copiar, não. Ele que escreveu para mim aqui. Ah, é? Aí ele me contou que era amigo do Vinícius de Moraes e que foi ele que apresentou o Vinícius de Moraes para o Tom Jobim. Porque ele conhecia o Tom Jobim e conhecia o Vinícius. E o Vinícius já era um cara super consagrado. Que privilégio. Que privilégio estou eu de também estar entrevistando você e conhecendo todo o seu trabalho, viu? Muito obrigada. Muito obrigado. Ali também eu agradeço a oportunidade que você está me dando, um privilégio, nós nos conhecemos já há muitos anos, mas você já me viu tocando bastante, mas esse povo que está aí, a maioria não me conhece, né? Sim, com certeza. Então, foi e a vida interessante. É sempre assim, a gente tem que estar em constante movimento, sempre mostrando o nosso trabalho, porque sempre tem gente nova vindo e querendo, com sede de conhecer, né? Lógico. Isso que é importante. A importância de um governo, né? Patrocinar um músico, um artista, como você teve oportunidade, né? E aproveitou essa oportunidade para se tornar o grande músico que você é hoje, né? E tá sempre ligado, antenado, as oportunidades que tá vindo à sua vida e não ter medo, né? Você foi ousado todas as vezes na sua vida. Não pode ter medo, não pode se brecar, porque esse é a grande vitória do sonho, né? Porque se você começa a ter medo, você já não vai realizar esse sonho. Imagina se a primeira vez lá com o Sargentelli, você tivesse ficado com medo lá de ser preso, de não sei o quê. E aí? O que teria acontecido com o Sabiá? Não é minha cara, né? Você já viu que não é minha cara, eu sou atrevido mesmo. Não, eu me jogo. Eu sempre fui assim. Agora, assim, vou fazer 60 anos, que eu estou começando a ficar mais cauteloso. Mas, assim, se a pessoa, é o que você falou, se a gente não se joga, não se arrisca, a gente perde as oportunidades, né? Exatamente. Igual o Cris Sax aqui, olha, tá entrando aqui. Vamos falar um pouco aqui com as pessoas que também estão entrando, daí a gente volta no seu sonho. O Cris Sax, ele tá falando, Anny, você é gata demais. Meu Deus, eu caí aqui de gaiato, mas eu estou aqui super empolgado. Seja muito bem-vindo, Cris. E vamos marcar uma live. Realmente, sonho de todo músico é ter uma oportunidade, ele está falando. Não é então, Marcos? É isso aí. Então, você estava falando, né, que os elogios... Eu passei a sua divulgação para o meu público, e aí tem vários tipos de comentário. O mais interessante foi assim, essa mulher maravilhosa, Sabiá, isso aí é inteligência artificial, ela não existe não. Ela foi produzida por computador. Lindo. É engraçado, né? Então, aí o Vinícius acabou ficando meu amigo, né? Vinícius de Moraes. E toda quarta-feira ele ia na Academia Brasileira de Letras assinar lá os documentos. Eu já tinha tentado 3 vezes na Academia Brasileira de Letras, porque era perto da minha casa. Uma vez eu não deixaram entrar porque eu estava de chinelo e bermuda. Na outra vez, não deixaram entrar porque eu estava sem documento. Aí tal, eu contei isso para ele. Foi um dia, ele toda quarta-feira ele ia almoçar e me chamava lá para comer feijoada com ele. Ai, que delícia. Bom, a gente tomava...
A gente tomava 1 litro de uísque e comia uma feijoada. Imagina como eu ficava depois para ir pro hotel tocar, né? E você Uma compõe preguiça. também? Compõe. Aproveita os uísque para escrever, né? Eu sei. Mas eu não bebo mais uísque, só bebo cerveja e vinho. Mas naquela época eu bebia. Então o Vinícius falou, vamos ali comigo. Hã? Cervejas artesanais? Adoro, adoro. O Vinícius me deu um presente. O que ele fez? Ele falou, vamos ali comigo. Aí ele me levou na galeria, na Academia Brasileira de Letras, e o mesmo segurança que já havia me barrado 2 vezes estava lá na porta. E eu estava de chinelo, bermuda e sem documento. Então, e aí eu falei, mas a gente não pode entrar aqui, porque esse cara já me barrou 2 vezes. Aí ele ria e sacudia a barriga, né, quando ele ria. Aí eu falava pro porteiro na minha frente, segurança enorme. O porteiro falou assim, não, seu documento tá aí. Eu falei, aonde? Aí, ó, atrás de você, era o Vinícius de Moraes. Ele foi lá porque ele tinha que assinar ata toda semana. Daí ele me levou lá no 6º andar, onde eu queria conhecer, porque lá não é aberto ao público, sabe? Para visitação. Onde eles se reúnem, né? Os imortais. Então, pô, foi um presentaço que ele me deu. E ele me deu muita dica, assim, de composição, porque eu falava assim para ele. Falava, Vinícius, não dá pra gente compor, porque vocês já fizeram tudo, cara. Vocês falam muito bem sobre amor, sobre todos os temas mais românticos, sobre o cotidiano. Toda vez que eu vou escrever, fica parecendo com isso, parece que eu tô puxando de alguém, sabe? Mas eu tenho muita ideia. Mas só que, pô, chego em casa, ele falou, mas é isso mesmo. Você tá com a ideia, você tá num ônibus, você para o ônibus, entra num bar, pega um guardanapo, escreve na hora. Porque tira um caderninho do bolso e escreve. A ideia fica, só que a forma que ela vem fica diferente. Sim. E aí você vai recompor aquilo e fica parecendo que você está copiando alguém. Então comecei a andar com a caneta e o bloquinho para poder escrever as minhas coisas, né? Foi daí que eu comecei a colecionar caixotes de papel em casa. Eu imagino. Porque depois eu não conseguia jogar fora. Então eu reformava alguma coisa, mas guardava os originais, né? Agora, o saxofone foi assim, os flautistas não trabalhavam muito, sabe? Então chegava carnaval, naquela época, baile, e cara, não tinha DJ, né, praticamente. Então todos os clubes, as festas, eram tudo com orquestras. Eu cheguei a tocar na Orquestra do Galo, toquei com o Maestro Branco, toquei nas melhores orquestras aqui de São Paulo, na Orquestra Terraço Itália, na Avenida Dance. Eu era sub do Bolão, o Bolão foi um dos meus professores de sax, finado Bolão. Mas então, eu via todos, chegava no carnaval, os músicos trocavam até de carro, porque pagavam muito bem, né? Carnaval, baile e tal. Então eu peguei um saxofone, mais para trabalhar assim, de fim de semana com baile e fazer eventos, né? Eu acho em carnaval. lindo o saxofone, eu sou apaixonada. Violino, saxofone, piano de cauda, para mim, assim, e flauta também, lógico, né? É que, assim, cada um tem a sua beleza, né? O seu encantamento. Na verdade, assim, a gente tem que... às vezes a gente bota o filho ou alguém assim no conservatório. Você vai estudar piano, você vai estudar... Você tem que ver o que a criança quer, qual é o instrumento que ela se identifica, sabe? Porque às vezes você gosta muito de trompete, mas o menino senta na bateria e sai tocando. Então, não que a pessoa tenha que... Você pode tocar 2, 3 instrumentos e tal, mas o ideal é você começar com aquele viés, aquilo que já vem de dentro, aquilo que você sente mais, né, mais vontade, mais paixão. Porque fica mais fácil, inclusive, de você ir cumprindo etapas, né? Agora, os outros instrumentos eu parei, eu fiquei mais só com a flauta mesmo e com o saxofone. Depois teve uma passagem que foi assim, a minha primeira flauta que quebrou mesmo, teve uma briga lá, uma confusão lá no baile, minha flauta caiu no chão e amassou. Aí eu fui no Bove. O Bove era o nosso luthier mestre, na época ele era o melhor que existia no Brasil, um dos melhores do mundo. E todos os músicos do Brasil iam lá. Você entrava na oficina dele, tinha mais de 200 saxofones lá dentro para consertar. E ele demorava às vezes 1 ano para te entregar. Nossa! Mas ele
emprestava o dele, ele tinha um monte de instrumento de primeira qualidade, então às vezes o instrumento estava pronto, mas era de qualidade inferior, o músico nem ia buscar, enquanto ele não ligava, porque o cara estava tocando com um instrumento melhor e tal. Então, e o João Carrasqueira já havia me ensinado a fazer as sapatilhas da flauta. As sapatilhas são essas, aqui embaixo, dentro da chave, para vedar direitinho a flauta. Não sei se dá para ver por aí. Ela vai um feltrinho com uma cartolina e uma pele que chama bolduche, que ela vem da bexiga natatória do peixe. Então, é um trabalho muito delicado de se fazer e para poder o instrumento ficar em ótimas condições de uso. E dá toda a diferença, então, né? Porque o músico sofre com isso, se estiver vazando, sabe? Então, porque você gasta muito mais o seu fôlego, né? Porque dependendo do vazamento, não sai nem a nota. Além de desafinar, algumas nem saem. Às vezes sai uma parte, não sai o grave e tal. Então, aí eu comecei a trabalhar com ele. Ele foi me ensinando as coisas. E eu, no fim, eu acabei ficando 30 anos lá com ele. Ele faleceu, eu continuei trabalhando lá. Hoje, eu tenho ido uma vez por semana. Eu ainda tenho alguns instrumentos lá que eu faço. Eu tenho instrumentos meus, que eu também, dos meus alunos. Então, de segunda-feira, às segundas-feiras, eu estou sempre lá na luteria, que eu sou luthier. Aprendi a desamassar. Uma coisa que eu comecei por hobby, assim, e desenvolvi profissionalmente também. E eu gosto, né? A gente tem paixão pelo instrumento, então eu desenvolvi também esse lado técnico de luteria. E lá eu conheci muita gente também, os melhores saxofonistas do Brasil, todo mundo passava lá. E você é um deles, foi muito interessante, né? Não, eu não sei. Eu já fui melhor, eu não tenho estudado tanto, e essa pandemia também, eu dei uma parada com o sax agora que eu retomei, porque o meu instrumento principal é a flauta mesmo, né? E você vai tocar daqui a pouquinho, né, pra gente? Bom, toco sim. E eu queria só pontuar uma coisa aqui também. Você falou de instrumentos, né, dos pais ter esse feeling de dar o instrumento certo. Ou ir numa escola mesmo de música e falar qual que você quer, né? Chegar numa loja e falar qual é o que você quer. Igual eu entrevistei uma garota de 12 anos, a Carol, ela é super craque em bateria, né? Uma menina e ela é roqueirona, assim, é muito legal ver isso, o incentivo da família. Mesmo se o pai ou a mãe, como né, os seus, né, os avós, tal, vêm de geração sendo músico, mesmo se não tem essa educação, os pais incentivar sim, que é uma profissão tão bonita, né? Incentivar, quer ser DJ, vai ser feliz, não é isso, Marcos? É isso que importa, né? Lógico. Porque a gente acaba ganhando dinheiro com prazer, né? É isso aí. E, ó, e também... um beijo aqui pro Rodrigo também. Vamos dar um beijo aqui às pessoas que estão elogiando a live aqui. Ele falou que tá top a live. O Renato Calado tá falando salve para você. Legal. O Calado é meu parceiro, cantor, compositor. A gente tem bastante trabalho juntos, eu e ele. O JR Guadanucci show Sabiá. O Rodrigo falando oi, Anne, mandando florzinha, coração, obrigada às pessoas, viu? Ele tá falando, bela história, viu? Que legal, Sabiá, o JR tá te falando. A Júlia tá falando, grande Sabiá da flauta. Então, muito obrigado a todos. Eu queria convidá-los, eu estou sempre, todas as quintas-feiras, na Casa Pirâmide, que fica na Rua Brás Cubas, 319, na Aclimação. É um restaurante novo, tem 5 meses só, comida grega. Nossa, na verdade, são receitas de família, que veio da avó deles. Eu quero. Você vai gostar. Me manda um endereço. Porque lá eu vou mandar. É Rua Brás Cubas, 319, Aclimação. Mas eu te mando depois, Então, lá nós temos uma produtora. Na entrevista para as pessoas irem lá também saborear uma boa música e uma boa comida grega. E lá tem aquele lance de quebrar os pratos também?
Não, por enquanto ainda não, mas futuramente faremos. Legal. Nós lá somos uma produtora de áudio e vídeo que já trabalha há 7 anos. Na casa é grande, temos estúdios, são 3 andares a casa. E agora, sábado, nesse último sábado, inauguramos o andar de cima um espaço de artes, Pirâmide de Artes, que é tipo uma galeria de arte. Estamos com o Marcelo Teodoro e a Gabi estão com trabalhos expostos lá. Então, é interessante, porque a gente trabalha com cinema, vídeo e artes plásticas e culinária. Quer dizer, são as artes que a gente mais gosta. Traz esse pessoal aí tudo para eu entrevistar, então. Tá, vou trazer. Eu começo a tocar, é só arrepiar, a gente toca até as 10 horas, porque tem problema com barulho e tal. Sim, que é um bairro mais residencial, né? Mas é um trabalho que está começando agora em 5 meses, esse trabalho do restaurante, mas está indo bem. E é aquelas comidas gregas, moussaka, tzatziki, tem também uns petisquinhos. Eu vou para conhecer. Você vai gostar, tenho certeza, que é muito boa a comida, bem caprichada. Imagina. A Adair Faria, ela tá falando, beijo, Marcos da prima, Adairzinha e de todos nós do Sul. Eles são lá de Curitiba. Beijo para todos, gente, saudades. O Cris do Sax está falando, Sabiá falou a mais pura verdade. É um desafio compor hoje em dia, porque os grandes músicos já compuseram as melhores canções, mas sempre Deus iluminará a mente de vocês e sempre vai sair uma partitura e uma letra nova. Isso aí é muito bom, eu também confio nisso. O Rodrigo que minha bateria está falando, eu morava em São Paulo, eu tocava nos barzinhos músicas MPB, tocava na Vila Madalena, olha que delícia, beijo Vila Madalena, Moca, Pinheiros aí, pessoal da região da Paulista, fazia 2 horas de show, que tempo bom, ainda aprendi muito com a música. Aquela época o músico ganhava muito bem, até, inclusive, na noite, isso foi caindo, a pandemia fechou muita casa, né? E os DJs também tomaram um espaço grande na cena da noite de São Paulo. Sim. A noite de São Paulo não é mais aquela coisa de anos que durou desde os anos 40. Dos anos 40 até os anos 90, até nos anos 2000, São Paulo era o glamour, a noite, uma das melhores noites do mundo. Nos anos 60, nós tínhamos quase que o dobro de orquestras em funcionamento aqui diariamente do que tinha em Nova York. Para você ter uma ideia como era aqui a noite de São Paulo. Você tinha muita orquestra boa trabalhando, só músicos de primeira linha. E isso aí foi caindo, sabe? Nós tínhamos Você vê, a gente viaja, até os coretos estão removendo das cidades do interior. Eles reformam a Praça Tiro Coreto. E aquilo lá, todas as cidades, as pracinhas, tinham suas orquestrinhas, suas bandas de coreto, que a gente chamava de botreta, né? Sim. E festivais de banda. Isso aí foi se acabando. E agora, o que está salvando agora essa geração nova, os músicos que estão vindo, de sopro principalmente, porque a molecada quer tocar guitarra e bateria, isso não vai acabar nunca, né? Mas a sopraiada, eles estão vindo da igreja agora. Sim. Porque as igrejas mantêm orquestras, e então a pessoa começa a aprender na igreja, quando ela se encanta com o negócio e sente vontade de se profissionalizar, aí então eles vêm para o conservatório e vão trabalhar, né, no mercado de música. Então tem muito músico vindo da igreja agora. Mas isso, né, dos padres, a oportunidade que eles dão tanto para o canto como os instrumentistas dentro da igreja. E isso é mundialmente, né? Que é muito importante. Então, tem essas igrejas de protestantes também, tem muita música, sabe? Isso, gospel, eu cantava em coral desde moleque, sabe? E eu era cantor, mas eu tive problema de corda vocal, e acabei parando com a canção.
Mas eu ainda continuei fazendo locução uma época. Nós tínhamos programa na Rádio 97, quando inaugurou, nos anos 80. E ficamos um ano na Rádio 97 com ela experimental. E depois, quando começou a trabalhar, eu era produtor lá e fazia algumas locuções, mas era mais locução só para comerciais e tal, sessão comercial. E também fazia contato comercial, eu vendia as extensões comerciais também, né? Então, nós tínhamos só duas pessoas que vendiam lá. Ele era genro do dono da rádio, estudava na SPM, andava de moto 750 e ele ficava com os melhores clientes, os bancos, as grandes indústrias e tal. E o outro era eu andava com uma moto 125, né, e ficava com as escolinhas de inglês, entendeu? Escola de natação. Que era top, aquela época, Escort, e eu ralava pra caramba Não, era eu ralava bastante também, né? RD era sucesso. Então a minha era RD, andava demais. O problema era parar, demorava uns 20 metros para parar. Então você tinha que ficar de olho no farol, que ela via rápido. Bom, naquela época ninguém usava capacete também. O fluxo do trânsito era muito tranquilo morar em São Paulo, né? Era só aquela meia horinha do rush, mais nada. Então, hoje em dia, aqui no meu bairro, por exemplo, está com 10.500 lançamentos subindo agora, em unidades. Eu não sei onde vai caber tanta gente. No caber no prédio cabe, na rua não cabe. Então é isso. Agora eu tenho uma outra vertente também, que são as bandas autorais que a gente está produzindo. Tem a Banda em Frente, vocês acham aí no YouTube. Banda em Frente, tudo junto com N. Em frente de enfrentar, né? Tem o Cachorro Diamante, que é a menina dos meus olhos lá, que ela, a nossa menina dos olhos, ele é um instrumental, é rock and roll autoral e instrumental. Olha que legal. É bem divertido o trabalho. Tem o Jamaria, também é um trabalho bem interessante, vocês também acham no Spotify, no YouTube, todos esses tem, sabe? São as três principais. Está falando que ela é sua fã e tem aqui, seus fãs aqui estão entrando, o Clóvis está falando, Obama, a Júlia está falando. Obama. Fala sobre a banda Obama de São Paulo. Obama foi uma banda de 92. Vários nomes nacionais como o Zé Geraldo, Sá e Guarabira. Ai, que lindo! Sim. E Jorge Benjor. A gente trabalhava junto com essa turma aí. A banda Urbana, ela foi um meteoro, assim, estourou rapidamente, a gente compunha muito bem. Depois veio uma banda, quando a gente parou, tinha alguém que trabalho mais parecido conosco, é o da Farofa Carioca. Porque a gente misturava muito ritmos brasileiros com rock and roll, com funk, com o que hoje está normal de se fazer, a gente fazia isso nos anos 90, bem no início dos anos 90. E a gente fizemos um turnê com o Jorge B, a gente abria show deles, com Sai Guarabira, Zé Geraldo, era muito legal esse pessoal lá da Lucas Show, abraço para Lucas Show, família Lucas, eles são... a Maria de Lourdes, ela era produtora, né, desse pessoal, eles são pioneiros nessa área. Hoje o Herbert é produtor lá do Burbo Street. Bom, hoje desde o início, né, que a casa inaugurou, ele está lá. Também já me apresentei lá algumas vezes. Trabalhei lá no Pianos Bar também. O Radesca, um abraço Radesca, esse pessoal de lá do Burbo, são gente muito boa. Então a gente, nesses meus 40 e poucos anos de música, tem muita coisa para contar. Eu imagino. Eu estou pensando já em começar a escrever minhas memórias agora, antes que eu as perca. Não, então vamos de uma musiquinha para relaxar o pessoal? Vamos tocar um chorinho do Pixinguinha. Uma coisinha uma música que todo mundo acho que conhece. Chama-se Naquele Tempo. Vocês, Sabiá da Flauta, Marcos Faria.
Isso aí. Bravo! Obrigado. Estou aplaudindo aqui, ó, fazendo o som de todo mundo que queria estar aqui, ó, as palminhas, muitas palminhas para você. Muito obrigado. Todo mundo aqui, ó, dando palminha. O Rica Magna, o Cris tá falando boa música, o Rica tá falando aê, Marcão, a Cecia Gentino também aplaudindo aqui. Desculpa a Ceci tá morando em Nova York. Que eu falei errado. Eu sempre peço desculpa. Todo mundo mandando coraçãozinho para você. Interessante. Então, o pessoal do Sul, o pessoal do Rio, o pessoal de Nova York, tem bastante gente aí espalhada vendo a gente. Bravíssimo, o Cris tá falando, a Daí tá falando uau, uhul. Todo mundo feliz com o que a música faz. A música tem esse poder, o poder de movimentar um país, uma cidade, movimentar corações, não é isso? A música ela mexe com a economia de um país. Você viu agora a Beyoncé fazendo as turnês dela? Os países que ela tá indo, ela tá mexendo na economia do país. Então, assim, na Suíça ela mexeu na economia. Então, assim, por que não o nosso país incentivar mais a música, a esporte, a cultura, a arte? Porque é isso que movimenta uma nação. A cultura que ela tem diz o país que ela é. E nós temos uma riquíssima cultura aqui, né? Muito rica. Agora, você tocou num assunto que as pessoas, a maioria delas não sabe. A música é o terceiro PIB do Brasil. O primeiro é minério, o segundo é agronegócio e em terceiro lugar entra a música. Tá vendo? A música brasileira movimenta muita grana mesmo, não só no Brasil, quanto no mundo todo. Porque é impressionante como é valorizada a nossa música. Eu fui, uma época eu me radiquei lá em Barcelona, fui morar para lá um tempo, e lá eu tocava música eletrônica no La Paloma e no La Terraça. Eu toquei com o DJ Mark, com só uns DJs fera. E também eu tocava também flauta com ele? Flauta transversal.
E também tinha... eu conheci Miguel é louco. Ele foi um cara que ele que inventou o artista de rua. Aqueles artistas das Ramblas de Barcelona. Ele estava com problema de grana em casa, todo mundo com fome, ele era criança, tinha uns 9, 10 anos, 11, sei lá. Pegou os irmãos, pegou uma chapa de compensado, botou na frente do terraço do restaurante mais caro que tinha lá em Barcelona. Começaram a fazer show de flamenco, um carrom, um violão, e eles dançando e passando chapéu. E começaram assim. E eu tive a oportunidade de conhecer no primeiro dia que eu cheguei lá. Então, comecei a tocar com eles, Kaique e Miguel e Sabiá da flauta, que foi um trabalho muito interessante. E lá em Barcelona, uma vez eu fui convidado lá para fazer um programa de uma menina que ela era como assim, uma Ana Maria Braga, uma menina que tinha uma maior audiência no programa da manhã, uma rádio lá, rádio e TV. Aí então, eu estava lá nas Ramblas tocando, ela veio falar comigo. Quando ela saiu, veio um dos estátuas e perguntou assim para mim: "Ei, Marcos, o que essa tica queria contigo?" E tal. Aí eu falei: ela veio me convidar para ser entrevistado no programa dela amanhã. Falou: "Nossa, mas o programa dela é o que tem mais audiência. O que ela quer? Qual é a matéria?" Eu falei: "Eu vou lá representar os artistas de rua." Ela queria saber o que faz grandes artistas aí tocar na rua. E a respeito disso, então eu ia representar. Nossa, eles pararam, o cara tocou um apito lá. Todos aqueles artistas da rua da Rambla, veio o Chaplin, veio os estátuas. O primeiro cara que fez a estátua viva também estava lá. Olha, ele tinha 3 personagens. Juntaram um daqueles terraços lá das Ramblas no hotel, fecharam ali e fizeram uma festa para mim. Nossa. Nossa, eu saí de lá 2 horas da manhã, quase que eu não chego lá a tempo do programa, no outro dia. E aí, então, daí que aconteceu? A polícia veio e me pegou. Porque lá não podia trabalhar sem permissão na rua. E eu não sabia, né? E aí você chega lá, direto pro fórum. Quem te atende não é o delegado, é o juiz. Aí o juiz falando assim: "Marcos, na minha cidade é proibido pedir esmola." Eu falei: "Mas não tá pedindo esmola." Tava assim, eu falei: "Não, eu faço música. Eu venho para cá, a sua cidade é maravilhosa. Todos os artistas têm um sonho de vir aqui conhecer um dia essa cidade." Enchi a bola dele, né? Aí falei assim: "Só que tem uma coisa, aqui tudo é muito caro. E o meu dinheiro tá acabando, acabou, e ainda todo mês eu pegava o bilhete e remarcava para dali 30 dias. Porque eu já estava com isso na minha cabeça. Se der algum problema, eu falo que eu estou esperando o dia de embarcar." Então eu ia sempre protelando a passagem mais um mês. Aí falei: "Olha, meu dinheiro acabou, eu não sou ladrão, não sei roubar, só sei fazer música. Então é isso que eu estou vivendo disso." E falou: "Tá bom." Aí fiz um croquis de onde estavam minhas coisas lá em casa, e a polícia foi lá buscar meu passaporte com a passagem e tal. Ele falou: "Então tá bom." Pegou e marcou num livro dele, chamou: "Meirinho, traz aqui um livro enorme com uma capa de couro." Abriu naquela página lá do dia do meu embarque, botou logo de manhã assim, ó: "Primeira ata do dia. Eu vou ligar lá no aeroporto. Se você não embarcou nesse voo, não se preocupa que a passagem fica por minha conta. A próxima, ou seja, você vai ser deportado, né?" Aí quando eu saí, o Bedel lá do fórum falou assim: "Eu já vi você tocando, você toca bem. Você tem sindicato de músico lá no Brasil?" Eu falei: "Tem, Ordem dos Músicos, sindicato." Ele falou: "Então vai nesse endereço tal aqui, que é o sindicato daqui. Conversa com eles." Eu paguei 100 euros para o sindicato de lá e eles me deram o tal do Los Papeles. Então eu me regularizei. Mas só que ninguém me contava o caminho das pedras, sabe? Sim. Então aí Tudo no dia vai seguinte eu fui lá, acontecendo, né? no dia seguinte eu fui lá na praça, na frente dos guardas lá tocar. Aí quando eles chegaram, pá, Los Papeles. Aí o cara: "Mas não pode." "Não, mas tá aqui Los Papeles." "Não, não pode, dá uma olhada aí." Aí, atrás de mim tinha uma placa escrito o horário só, que podia tocar só naquele horário. Mesmo assim eu estava fora do horário. Aí então fui na prefeitura e me cadastrei nos principais pontos, para não ter aquela briga de músico e tal. Eles têm cada músico com o seu horário, né? Legal. Para não ficar coisa bagunçada.
Então, e lá em Barcelona foi uma experiência maravilhosa ter trabalhado lá nesse período. Acabei voltando para cá, mas ainda fiz grandes amigos lá, né? E essa vida de músicos me levou para tanto lugar já. Só que eu sou meio cigano. Às vezes eu chego num lugar, eu gosto do lugar, eu fico lá. O importante do artista é isso, essa facilidade que vocês têm, né? Porque a empresa de vocês é o talento de vocês, que isso vocês espalham mundialmente, e isso é lindo, né? É merecedor. E eu acho que é isso, vocês têm que espalhar assim. Hoje, com a internet, é lógico que você pode, de dentro da tua casa, estar espalhando o seu talento. Mas eu acho muito importante o músico estar ao vivo aí, espalhando esse talento mundialmente. Tocando em navio, tocando em bares, nas ruas. Tem que espalhar mesmo. E vamos de mais música? Vamos tocar uma do Vinícius, né? A gente falou dele. Ai, gente, maravilhoso. Caiu aqui que está em cima do cabo. Bravo, bravíssimo! Muito obrigada. Ó, meu irmão tá aqui te elogiando. Obrigado. Olha, ele toca muito bem. Obrigado. Essa cena do celular me lembra uma que eu fiz com o Calado. Na pandemia, nós inventamos um produto novo, chamava Condolive. Então, nós montávamos o equipamento na piscina dos condomínios, com as caixas apontadas para cima, para as varandas, que o povo não tinha coragem de sair de casa ali para fazer compra, né? Então, a gente transmitia ao vivo, pelo meu celular ia pelo Facebook e no dele ia pelo Instagram. E aí, um dia, mas estava um vento, isso aí, eu tenho isso aí guardado aí. O vento estava tão forte que jogou o telefone longe, assim, sabe? E a gente tocando, aquele vento batia, assim, aquele negócio voando, os cachecol voando. Aí eu quase que caí dentro da piscina, o telefone voou, com pedestal e tudo. Engraçado nessas coisas. Mas era interessante. O teve também show em volta da piscina. Então, a gente fez isso bastante, era 2, 3 por semana. Que legal. Eu acho que eu estava trabalhando mais na pandemia do que agora. Diga-se de passagem. Não, eu não posso reclamar. A pandemia, né, acabou aí, deu uma brecha aí para todo mundo respirar, né? E nós temos um projeto novo agora que já vinha se estendendo já antes da pandemia, mas deu uma parada e agora voltou, que é por música nos supermercados. Começou com Pão de Açúcar,
Agora, essa semana passada, eu já fui para Açaí, porque eles fizeram uma fusão, né? Entre Açaí, Pão de Açúcar e Extra. Se fundiram. Uhum. Então, a gente está pondo música ao vivo nas lojas. Ah, que legal. Né? Eu faço parte desse piloto desse projeto. Eu e o Calado estamos desenvolvendo isso lá com uma agência. Que faça muito sucesso. Compra shows. Tomara que sim. E é interessante o que você falou, né, do poder da música. A gente vê o semblante das pessoas, assim, quando elas entram e vê a música, já troca a faixa da pessoa. Exatamente. Então você quebra, a pessoa entra lá para fazer compra já com outro clima. E é bem interessante essa proposta de colocar música ao vivo nas lojas de supermercado. Né? Porque geralmente, às vezes você saiu do trabalho e naquela correria do dia a dia, aí você tem que ir no supermercado, já passou por aquele estresse do trânsito, tá com fome, então a música dá uma relaxada. É uma coisa meio maçante fazer compra, né? E a gente toca sempre ali, perto da praça de alimentação, né? Então, o povo já para, vai tomar café, fica ouvindo, filma, pede cartão pra gente, etc. Para tocar em eventos de família e tal. Sim. Que delícia. Todo mundo tá genial, saudades, mandando foguinho, beijo, arrasa. Fala Sabiá, hoje São Paulo tá falando aqui. A Pepe Lele entrou aqui. A Clemelo dando várias palminhas para você. É isso aí. Me conta mais aí. Eu queria que você agora, a gente está terminando a nossa live, nós vamos terminar com mais uma música. Eu não sei se você vai tocar com flauta ou sax. O que mais que você gostaria de estar falando? O saxofone eu acabei montando. Eu tô de mudança aí. E as minhas coisas estão tudo encaixotadas lá, e o saxofone acabou ficando no porta-malas do carro, sabe? Tudo bem, normal. Mas então vamos fazer mais uma de flauta? Tá. Mas antes disso, a gente termina com a flauta. Antes disso, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos novos músicos, aos novos talentos, né? Igual você que está vindo aí, que tem o sonho, ou tem medo de pedir para a mãe deixar. Não, eu não quero ser médico, eu não quero ser advogado, eu quero ser o Sabiá, eu quero cantar, eu quero encantar, eu quero viajar no mundo mostrando meu talento. Eu queria e que você também falasse do Sabiá de hoje, para o Sabiá lá, criança lá atrás. O que você diria se você tivesse a oportunidade de encontrar você lá atrás? Bom, na verdade, eu penso assim, que eu acho que eu faria exatamente mais ou menos as mesmas coisas, entendeu? Que eu fiz. Porque o que a gente tem que falar para essa juventude é isso que você falou, que você sempre diz. Vamos correr atrás dos nossos sonhos. Vamos realizar os nossos sonhos. Sim. E, às vezes, no caso do músico, quando ele realiza o próprio sonho, ele também está trazendo alegria para muita gente, sabe? Você transforma com a música, você consegue transformar o dia a dia das pessoas e tal. E aquela coisa que você falou, o cara podia ser advogado, médico. O meu pai sempre falou, Marcos, mas você pode ser médico e músico, advogado e músico. Ele tá... Falei, mas aí eu não vou advogado, porque eu não vou querer. Então, eu entrei na faculdade de Direito 3 vezes e larguei lá. Um dos meus hobbies que eu tinha era fazer vestibular. A primeira vez que eu entrei, eu estava no segundo colegial, eu entrei no ITA, que só tinha 33 vagas na época. Eu entrei em 32º. E para fazer o vestibular na época, você tinha que ter o histórico escolar e o certificado de conclusão do curso. Sim. Então eu entrei lá na secretaria do colégio, peguei uma folha e falsifiquei o meu certificado de conclusão para poder fazer a inscrição da FUVEST, para fazer o vestibular para o ITA, para chegar lá e falar para o meu pai, olha, eu entrei no ITA, viu? Então você não precisa se preocupar, que eu tenho capacidade para ser engenheiro, médico, mas não quero. Eu vou ficar na música. Música e teatro foi o que eu mais fiz assim, de arte. Eu também pintava. Porque... isso, né? A mamãe tinha escola de vitral e de madeiras e pintura. Ela com a
Esqueci agora o nome da amiga dela. Então, eu sempre trabalhei também com isso, desde pequeno. Até hoje, faz mais de 20 anos que eu não pinto, mas eu tive uma época que eu fazia muito trabalho de arte também, sabe? Eu acho que qualquer forma de arte, ela traz alegria e traz, sabe, mexe com a estrutura interior das pessoas, traz a reflexão, além da estética, né? Ela também mexe um pouco com você. Então, eu acho que essa geração nova, e hoje em dia eles têm muito mais facilidade para adquirir informações, adquirir técnicas, através da internet mesmo, que nós estamos agora, entendeu? Então, eles têm tudo na mão que a gente não teve antes. Então, que eles voem mais longe, alcem voos maiores e mais audaciosos do que os nossos. É isso que eu desejo para eles. E é esse todo o respeito que temos a todos os profissionais de todas as áreas. Em algum momento, abriu o caminho para sempre uma nova geração vir aperfeiçoando, né? Porque a vida nada mais é isso. A gente se reinventar, a gente se recriar e a gente percorrer e respeitar o caminho, tanto os nossos percorridos, como de todas as pessoas ao nosso redor. Porque todos temos sonhos e cada um tem a obrigação de realizar o seu sonho. E a gente tem que respeitar o sonho de cada um. Ai, mas ela... Ai, mas não sei o quê. O problema é de cada um, né, Sabiá? É isso aí. Olha o seu sonho que eu tô ótima no meu. É isso aí. Muito bem, falou bem. Então eu vou tocar para vocês, para encerrar, aquela canção que o Brasil inteiro gosta e canta junto, que é o Carinhoso, do Pixinguinha. E ó, o contato do Sabiá depois vai ficar em todas as minhas redes sociais, que vai ser divulgada no YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn, TikTok, aqui no Instagram, no Threads, acho que chama agora, a nova rede social aí. Eu esqueci de alguma rede aí, você pode... e LinkedIn também, que eu acho muito importante divulgar todos os artistas e os entrevistados lá na rede LinkedIn. Muito obrigada a todos vocês e o link vai estar na bio com a entrevista completa com esse gênio da música. Obrigada, viu, mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. E com vocês, mais uma vez, para todos dormirem essa segunda-feira maravilhosa e ter uma semana iluminada. Realizem os seus sonhos. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Boa noite. E desculpa paz, que eu não li, e tem mais mensagem aqui, daí a gente só termina para essas pessoas. Ó, parabéns, Anne. A Marcela tá falando que pena que você não trouxe os saques, mas a gente vai ter uma próxima oportunidade. Sim. E o Uchi tá falando, tem pessoas que conseguem se conectar com o espírito. A maioria fica só no plano da matéria. Essa é a diferença do artista, que tem o canal aberto com o mundo
da sutileza. Olha que mensagem linda que a gente Muito vai bonita, terminando, né? muito bonita. E muita gente, parabéns, Marcos, adorei, você toca muito bem, eternamente, boa noite, muita gente, olha, só elogios para você, muito sucesso, você merece cada centímetro de sucesso que você merece na sua vida. Brilhe, meu amigo, e sonhe, que é isso que faz Muito parte da obrigado. vida, realizar todos os dias um sonho novo. É isso aí. Pode ser uma próxima Muito obrigado. música, hein? Beijo, beijo. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.